Não é de hoje que nós, seres humanos, passamos por maus bocados. Isso acontece desde a Era do Gelo, um período glacial que os homens de Neandertal viveram, algo que aconteceu há 60 milhões de anos, que extinguiu todos eles. Os homens de Neandertal caçavam mamutes e outros grandes herbívoros. Suas ferramentas de pedra ajudavam a rasgar a carne com rapidez, antes da chegada dos grandes carnívoros que apareciam para competir com a caça, e que tinham dentes e mandíbulas adaptadas a quebrar ossos, como por exemplo, as hienas gigantes. A Era do Gelo foi só uma das 5 vezes que quase fomos extintos. Se você quer saber as próximas, quero lhe convidar para se inscrever no canal e ativar as notificações. Em muitas ocasiões ao longo da história, os seres humanos estiveram por um triz de iniciar um grande conflito. Um navio chamado B-59 esteve a um simples apertar de botão para que houvesse um terrível conflito entre duas nações gigantes, Rússia e Estados Unidos, na mesma época em que se vivia em um período conhecido como Crise dos Mísseis. Os dois submarinos estavam perto da costa de Cuba. Os estadunidenses enviaram um sinal para o submarino soviético para que eles emergissem e se identificassem. No entanto, esse sinal não havia chegado para os soviéticos, então os mesmos se mantiveram embaixo das águas. Os Estados Unidos, por outro lado, queriam uma informação de quem era o submarino. Afinal de contas, eles estariam correndo perigo, então decidiram enviar alguns torpedos perto do submarino, como forma de aviso para que ele emergisse. Foram lançados torpedos na esquerda, direita e assim por diante. Os soviéticos então ficaram desesperados, pois eles pensavam que se tratava de um ataque. O capitão do submarino, Valentin Grigorievich, decidiu que uma guerra poderia já ter começado e queria lançar um torpedo nuclear com uma potência assustadora. Felizmente, um homem chamado Vasily Arkhipov, o segundo no comando a bordo, convenceu o capitão de que eles não estavam sob um ataque e deveriam emergir. Como eu tinha dito, na época o mundo vivia uma tensão durante a crise dos mísseis e todo mundo temia uma guerra nuclear. Caso o míssil do submarino B-59 tivesse sido disparado, talvez nem estaria aqui para lhe contar essa história. Em março de 1989, um asteroide quase dizimou nosso planeta. O asteroide chamado 4581 Asclepius passou cerca de 645 mil quilômetros da Terra. Parece ser uma longa distância? Em termos de dimensões, podemos dizer que por pouco não fomos atingidas. Para se ter noção, o asteroide passou pela posição exata da Terra em um intervalo de apenas 6 horas. Se o asteroide tivesse chocado contra nós, a explosão teria sido aproximadamente o equivalente a 600 megatoneladas explosivas, se você quer uma comparação. O maior dispositivo nuclear já detonado tinha apenas 50 megatons. A nuvem em forma de cogumelo resultante dessa detonação seria 7 vezes a altura do Monte Everest. Estávamos passando por uma terrível pandemia, algo que não sabíamos como lidar. No entanto, hoje temos muitas tecnologias medicinais que nos ajudam a compreender e combater de forma rápida essa pandemia. Infelizmente, no século XVI, não tínhamos nada disso. E para piorar, surgiu algo que todos nós conhecemos bem, a peste negra. Para quem não sabe muito bem desse assunto, a peste negra é uma pandemia da peste bubônica, causada pela bactéria que é encontrada em ratos, e é transmitida por meio das pulgas dos ratos. Uma vez que alguém contrai essa doença, consegue transmiti-la para outros humanos também, por meio de secreções do corpo e de via respiratória. Há boatos que a peste negra se iniciou na Rússia, em um navio que estava levando pessoas para o porto de Siciliano. Quando o navio parou para o desembarque na ilha de Sicília, havia um enorme número de pessoas mortas e outras que estavam com secreções enormes na pele. Depois disso, a peste negra se espalhou completamente por toda a Europa, deixando mais de 50 milhões de mortos. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre essa terrível doença, pois acredito que muitos já sabem o quão devastadora ela foi. Caso vocês tenham interesse que eu conte, deixe nos comentários. No planeta Terra temos aproximadamente 1.500 vulcões ativos, um número um pouco assustador. No entanto, hoje temos cientistas por todo o mundo que estudam atividades vulcânicas. Então, caso um vulcão entre em erupção, provavelmente seremos avisados antes, diminuindo toda a chance de uma fatalidade. Porém, há 74 mil anos atrás, não se tinha algo que os humanos poderiam prever uma erupção iminente. Portanto, um vulcão com um nome tanto peculiar entrou em erupção. O vulcão Toba. Você não ouviu errado, ele fica localizado na Indonésia, mais precisamente no território do Lago de Toba. Por isso recebeu esse nome. A explosão desse vulcão fez com que fossem lançados na atmosfera materiais suficientes para bloquear completamente a luz do sol e causar um ano inteiro de inverno fora de época no norte. O barulho foi ouvido a 2,6 mil quilômetros de distância, a mesma distância de São Paulo até Manaus. A população humana ficou aproximadamente com um total de 10 mil pessoas, sendo no máximo 1.000 casais. Essa redução brusca na variedade genética seria perceptível até hoje em dia no nosso DNA. Essas foram algumas das vezes em que o mundo e a humanidade
humanidade estiveram realmente em perigo. Se um dia isso pode acontecer de novo, isso não sabemos, mas podemos torcer para que não aconteça. Eu me despeço de vocês e nos vemos em outro vídeo.